E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 17. Mas não abra somente a sua Bíblia, abra também o seu coração, irmãos, porque Jesus vai falar conosco. Eu estou tão animado que você está aqui, os que estão no culto online também junto com a gente, que a palavra de Deus nos renove e nos fortaleça, amém? Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 17 ao versículo 27, diz o seguinte: um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede falar. Onde quer que eu apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Versículo 20, então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Em outras versões, essa frase é traduzida: aumenta a minha fé. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre neles. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Diga glória a Deus. Irmãos, aqui nessa história nós vemos um pai sofrendo pelo sofrimento do seu filho. E ele chega com esse filho até Jesus. A Bíblia diz que esse filho, ele sofria de algumas doenças e enfermidades, mas a origem daquilo não era física ou biológica, podemos dizer assim, mas era uma origem espiritual. Aquele menino, ele era surdo, ele era mudo. Além de ter essas dificuldades, essas limitações, ele constantemente sofria de convulsões. Muitas vezes aquele espírito maligno tomava aquela criança e jogava a criança perto do fogo para ela que pudesse morrer. Aquele pai sofria muitos anos com isso. E ouvindo falar sobre Jesus que podia curar, restaurar, ele leva aquele filho até Jesus. Mas havia uma grande multidão, não conseguia chegar perto de Jesus. Então ele pediu aos discípulos: olha, orem pelo meu filho. Os discípulos oraram, mas não libertou aquele menino, até que ele chega até Jesus e fala: Jesus, eu já tentei de tudo, até mesmo os seus discípulos, e eu queria que o Senhor pudesse orar por eles, se o Senhor puder fazer alguma coisa. Então Jesus, irmãos, naquele coração tão maravilhoso, acolhedor, diz: se eu posso. A questão não é se eu posso, a questão é que tudo é possível para aquele que crer. Jesus então pega aquele menino e dá uma ordem àquele espírito maligno, dizendo: sai e nunca mais volte a este corpo. A Bíblia então diz que aquele espírito maligno, talvez numa última tentativa de destruir o menino, agita aquele menino, promove mais uma convulsão, e aquele menino praticamente cai morto no chão. Todos dizem: o menino morreu, perdeu agora, o que aconteceu? Piorou a situação. Mas Jesus, irmão, sempre vai até o final na nossa vida. Jesus pegou aquele menino, levantou aquele menino, e aquele menino já estava liberto, curado, começou a falar, começou a ouvir, e entregou aquele menino restaurado ao seu pai. Levante a sua mão, diga comigo, diga assim: o meu Senhor Jesus, Ele é o Deus de todo poder. Diga bem forte: e eu creio que eu também vou experimentar o amor e o poder de Jesus. Se você crê, você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso. Aquele pai, ele não desejava somente, irmãos, a cura e a libertação do seu filho. Ele desejava também ter uma experiência com Deus. E o nosso Deus, irmãos, também deseja que você tenha uma experiência com Ele. Servir a Deus, irmãos, não é servir a Deus somente de ouvir falar. Servir a Deus não é somente servir de vê-lo. Nós não podemos servir a Jesus, nós não podemos ter uma vida com Jesus só vendo Ele fazer na vida de outros
e só ouvindo do que Ele pode fazer. Ele quer que todos nós possamos experimentar nas nossas próprias vidas. Na verdade, a palavra experiência é muito usada nos dias de hoje, porque nós sabemos que nós vivemos a geração da experiência, né? Quem aqui está no mercado de trabalho sabe que hoje em dia você não vende um produto, você vende o que? Uma experiência, a experiência do cliente. É a geração da experiência. Foi sempre assim na história da humanidade? Não, a humanidade teve várias eras, né? Lá no passado a importância não era experiência, era sobreviver, era você conseguir o alimento, um abrigo para te proteger. Mas a sociedade, o ser humano evoluiu, veio a revolução industrial e nós começamos a produzir os bens eletrodomésticos, começamos a produzir carros. Depois veio uma nova era na humanidade, que é a era da qualidade, mais ou menos aí uns 70, 80 anos atrás, que o ser humano começou a falar: não quero somente ter, eu quero ter as coisas com qualidade. Eu não quero somente ter um liquidificador para facilitar o meu serviço aqui na cozinha. Eu quero ter um liquidificador de 7 funções, que vira para um lado, que vira para o outro. Eu quero qualidade nas coisas. E hoje nós vivemos a geração da experiência. As novas gerações, elas querem mais experiências do que bens. A nova geração, ela não quer comprar um super carro. Ela quer ter um carro que atenda a necessidade, porque o resto do dinheiro eu quero é viajar. Eu quero comer num lugar diferente, eu quero conhecer o lugar, não é mesmo? A geração às vezes mais antiga, ela tinha a sua casa, ela quer ter uma chácara e um apartamento na praia, né, gente? A geração mais nova, ela vai falar assim: eu vou gastar 300 mil reais num apartamento na praia, e todo ano eu tenho que ir para a mesma praia. Ah, não dá não. Ele vai pegar aqueles 300 mil, ele vai investir em bitcoins, vai investir na bolsa, vai fazer alguma coisa, fala assim: cada ano eu quero conhecer um lugar, o quê? Diferente, porque eu quero ter uma experiência. Mas apesar dessa vida, essa cultura de experiência ser tão acentuada nos dias de hoje, ela não é nova. O nosso Deus também nos chama, e Ele nos convida a que nós também possamos ter o quê? A nossa experiência com Deus. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, a Bíblia diz, numa pista talvez, por que Jó passou tudo aquilo que ele passou. Todos nós tentamos adivinhar por que Jó passou o que ele passou, mas Jó 42:5 talvez nos dá uma pista, aonde diz, Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu ouvia falar sobre Deus, mas agora eu experimentei em Deus. Ah, irmãos, e quando você experimenta algo, é bem diferente. Por exemplo, aqui hoje eu não estou com esse copo de água, hoje eu estou com essa caneca aqui, ó. E sabe o que tem aqui, gente? Um chocolate quente, bem gostoso. E se eu tomar esse chocolate quente, com licença. E para quem está online, ó, chocolate quente, põe aí na câmera, ó, é chocolate mesmo, viu? Ó, e ó, um recadinho para todo mundo aqui, ó. De pastora Thalita e eu para vocês, ó, eu te amo, viu? Até a caneca, viu, gente? E eu posso falar, esse chocolate é delicioso, saboroso, cremoso, quentinho, e todo mundo fica aqui com vontade. E todo mundo pode sair desse culto falando assim: puxa vida, como que era aquele chocolate que o pastor estava tomando? E você vai dizer assim: chocolate gostoso, saboroso. Mas você vai falar com convicção? Você vai falar com certeza? Porque existe uma diferença entre você falar do que você ouviu. Existe uma diferença entre você falar do que você viu, mas existe uma diferença entre você falar daquilo que você experimentou. E se você experimentar esse chocolate, aí você vai ver que ele realmente é delicioso, cremoso, a temperatura está quentinha, o cheiro dele, irmãos, e quando você experimenta, você fala muito melhor. Mas sabe que eu amo muito vocês, eu vou mimar vocês, viu, gente? Tem chocolate quente para todo mundo hoje, viu, gente? Tá, não vou deixar vocês só na vontade, viu? Né? Aliás, um irmão me procurou e falou que eu não sabia. Hoje é o Dia Internacional do Chocolate, eu não sabia disso, irmãos. Falei, nossa, meu Deus, a nossa igreja e o Espírito Santo estão alinhados, viu, gente? Né? Nem sabia disso. Então tem chocolate quente para todo mundo. A receita está tão boa que acho que eu vou pedir para colocar lá no Instagram, viu, gente? Um monte de irmãos perguntando, mas vamos voltar aqui. Nós precisamos experimentar o que Deus tem para nós. Nós precisamos experimentar aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Algumas verdades, irmãos, sobre experimentarmos a Deus. Preste atenção nisso.
Primeira grande verdade, nós temos que entender que Deus nos convida a experimentar o seu amor, o seu poder. Olha o que diz Salmo 66:5: venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Deus nos convida, Ele quer que você experimente. Segunda grande verdade, experiências com Deus, irmãos, são individuais e intransferíveis. Tem coisas, irmãos, que é a gente que tem que experimentar. Tem coisas que é a gente que tem que viver. Tem coisas na vida que não dá para os outros fazerem por você. Irmãos, como se fosse bom, né, gente? Se alguém fosse na academia, a gente emagrecia. Eu falo, eu seria pobre, mas seria magro, viu, gente? Eu ia pagar para um monte de gente, mas não dá, eu que tenho que ir lá. E experiências com Deus somos nós que temos que ter. Pais que estão aqui, os seus filhos têm que ter as suas experiências com Deus. Eles têm que ter as experiências deles. Não dá para os meus filhos chegarem no céu e falar assim: o meu pai conheceu a Deus. Deus fala assim: mas você me conheceu? Nós temos que incentivá-los, esforçá-los. Leva para a cela, leva para o acampamento, leva para onde for. Ora na sua casa, leve eles a ter a experiência deles com Deus. Olha o que diz Juízes capítulo 2, versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. E veio uma nova geração que dizia: o meu avô conheceu a Deus, meus pais conheceram a Deus, mas eles não tiveram as suas próprias experiências com Deus. E eles abandonaram a Deus e começaram a adorar os outros deuses. Todos nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus. Eu tenho os meus filhos, irmãos, e eu oro muito por eles. Eu oro para que eles casem bem, não está na hora ainda, então todo mundo tira os olhão. Eu oro para que eles sejam bem-sucedidos nas suas profissões, nos seus estudos. Mas sabe o que eu mais oro pelos meus filhos? Eu oro para que eles tenham a experiência deles com Deus, que eles saibam o que Jesus fez naquela cruz pela vida deles. Um dia um jovem me procurou com muita sinceridade e falou assim: pastor, eu tenho muita dificuldade de crer. Eu venho aos cultos, eu gosto da dinâmica, eu gosto de estar com as pessoas, mas eu não consigo acreditar. E eu falei assim: olha, realmente não é fácil acreditar. Não é fácil acreditar que um homem ficou na barriga de um peixe por 3 dias e sobreviveu, que Deus abriu o mar, que Josué orou e a rotação da terra parou. Como orar então que um morto foi ressuscitado depois de 3 dias? Eu falei assim: eu concordo com você, e para mim também é difícil acreditar nessas coisas. Mas eu falei para ele assim: mas sabe por que eu acredito? Eu podia agora dar uma aula para você de bibliologia, de arqueologia, e explicar que esses textos são verdadeiros e são reais. Mas eu falei para ele assim: mas no final de tudo isso não vai adiantar. Sabe, filho, que você precisa ter a sua experiência com Deus. Eu falei: sabe por que eu creio nisso? No meu racional é difícil também para eu crer, mas sabe por que eu creio? Porque eu tenho visto o que Deus tem feito na minha vida. Eu sei que quando a medicina, na limitação dela normal, disse que nós não poderíamos ter filhos, e eu vejo os meus 2 filhos, eu vejo Deus opera nas nossas vidas e pode operar na sua vida. Quando eu vejo o que Deus tem feito, quando eu vejo quem eu sou nas minhas limitações, porque eu me conheço, e eu sei o que eu sou capaz ou não de produzir, e quando eu vejo tudo aquilo que Deus tem feito, o meu coração não se enche de vaidade, ele se enche de humildade, dizendo: Senhor, só o Senhor é que poderia fazer tudo isso. Por isso todos nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus, descer as águas do batismo. Ninguém vai poder entrar no céu dizendo assim: a minha mãe se batizou, o meu pai se batizou. Jesus vai perguntar: e você? Você fez a sua entrega individual a Deus? Todos nós temos um momento na nossa vida que temos que ter essa entrega. Todos nós devemos ter a nossa experiência com Deus. Eu posso ouvir glória a Deus, igreja? A experiência com Deus, irmãos, é para todas as pessoas. Deus não faz acepção. Não importa a geografia, não importa o lugar, a cor da pele, não importa o nível social. Todos nós somos chamados a sermos uma testemunha de Deus.
Atos 1:8 diz para nós: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Todos devem ser testemunha. Preste atenção, irmãos, nós não somos advogados de Jesus, nada contra os advogados, mas nós não somos advogados. Nós somos o quê? Testemunha. Lembra daquelas cenas de filme? Está aquele júri, e de repente alguém fala assim: chama a testemunha. A testemunha que provou, ela viu o que aconteceu. E Deus chama todos nós a sermos uma testemunha, a dizermos assim: eu sei que Deus existe e eu sei que Ele pode fazer, porque eu sou uma testemunha do seu amor, do seu poder. Eu sou a prova do que Ele pode fazer. Quarta grande verdade, irmãos, sobre as experiências com Deus: elas têm que ser renovadas. Oséias 6:3 diz o seguinte: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. Seja grato por tudo que Deus fez na sua vida. Não esqueça daquilo que Deus já fez. Quem aqui já viveu obras maravilhosas com o nosso Deus? Mas, irmãos, nós temos que ter experiências renovadas. Não esqueça o que Ele fez, mas também não viva só do testemunho lá do passado, porque em 1969 eu tive uma experiência com Deus. Glória a Deus por essa experiência. Mas nessa semana eu também experimentei Deus. Eu estou experimentando hoje, eu vou experimentar Deus amanhã. Ela tem que ser renovada. Nós temos experiências com Deus todos os dias da nossa vida. Chegue ao Senhor e busque e deseje ter essa experiência com Ele. Como que nós podemos ter experiências com nosso Deus, irmãos? Busca ao Senhor a partir da sua dor, a partir do seu sofrimento. Como aquele pai chegou e falou: eu preciso conhecer esse Deus que pode libertar. Ele apresentou o seu filho, que era o seu sofrimento. Preste atenção nisso. Pense em algo que você está passando hoje, uma luta e uma adversidade. Escolha essa adversidade e fala: eu vou conhecer Deus nisso. Fala: Deus, eu estou passando por isso aqui, Senhor. Deus, eu te louvo, eu te agradeço, e eu creio que a partir disso eu vou poder conhecer ao Senhor. Faz essa oração todos os dias. Você está passando por dificuldades financeiras? Fale: Senhor, eu quero conhecer o Deus que tira da onde não tem. Pessoas têm se levantado contra você, injustiças, calúnias, perseguição. Eu quero conhecer o meu Deus, que é o juiz dos juízes, o advogado dos advogados, que vai defender a minha causa, que vai para cada dia de vergonha trazer a glória e a honra sobre a minha vida. Fale: Deus, eu quero conhecer o Deus que cura a enfermidade. Eu quero conhecer o Deus que restaura famílias. Eu quero conhecer o Deus que liberta de todo mal. Eu quero conhecer o Deus que me enche de esperança e faz eu querer viver a vida, e uma vida abundante. Pare de pedir para Deus abreviar os seus dias. Pare de pedir para Deus tirar você deste mundo, mas fale: Senhor, eu quero viver cada sonho que o Senhor tem para a minha vida, cada plano e cada projeto. Se coloque de pé neste momento, glorificando ao Senhor Jesus. Faz assim com as tuas mãos agora, e comece a pensar nesta luta que você está passando, e fala: Deus, eu quero te conhecer. Se revela a mim agora, se apresente. Talvez muitos aqui, Jesus estava esperando de você isso há muito tempo que Ele estava esperando você dizer: eu quero te conhecer, Jesus. Se revela a mim. Pede agora. Hoje estamos celebrando a ceia. Naquela cruz Ele já liberou as bênçãos e os milagres. Clame agora ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Eu quero conhecer a Tua cura. Eu quero conhecer o Deus que liberta. Eu quero ter experiências do poder de Deus. Eu quero, Senhor, Pai, ser livre desse desânimo. Eu quero ser livre dessa depressão. Eu quero ser livre dessa vontade de largar tudo, de sumir. Eu quero ser uma pessoa que tem sonhos, que tem alegria, que acorda pela manhã empolgado, desejando a vida, desejando viver o que o Senhor tem para mim. Fale agora com o Senhor. Fale: Deus, eu quero conhecer o Deus que restaura lares, que pega aquilo que está quebrado, aquilo que o homem diz não tem mais jeito, não tem mais conserto, mas aquele Deus que faz nova todas as coisas. Nós cremos no Teu poder, Senhor, e eu declaro, Senhor, novas e novas experiências contigo. Abra os teus olhos, olhe para cá. Busque experiências com Deus a partir da onde você está, com o que você está vivendo. Busque experiências com Deus, irmãos, mas também não fique, preste atenção nisso, não fique ressentido com aqueles que não conseguem te ajudar ou te compreender. Aquele pai, ele criou uma expectativa nos discípulos de Jesus, e aquela expectativa não foi alcançada e frustrou-se.
Mas sabe o que aquele pai não fez? Ele não transferiu a frustração dele para Deus. Ele podia ter transferido, não poderia? Assim, os seus discípulos de Jesus não conseguiram, também ninguém consegue. Mas ele perseverou. Pessoas, irmãos, falham conosco. Mas não é porque alguém falhou com você, decepcionou você, não transfira para Deus a sua decepção. Creia que Ele continua abençoando e Ele tem o poder de transformar. Isso também não quer dizer que você simplesmente tem que ignorar as pessoas, dizer não, as pessoas falam, não estou nem aí com as pessoas, é só eu e Deus. Também não é assim. É ter a paciência com as pessoas, é ter ali o perdão com elas, entender que elas também são tão pessoas quanto você, que também são limitadas quanto você. Mas não deixe de buscar a Deus, porque pessoas falharam com você. Perdoe elas, tenha paciência com elas, porque, irmãos, aliás, vale lembrar de uma coisa, presta atenção nisso. Talvez hoje você está falando assim: Deus, me dá paciência com esta pessoa. A pessoa do lado está falando assim: Deus, me dá paciência com esse que está aqui. Talvez você está tendo paciência com alguém, mas alguém está tendo paciência com você também. Pessoas falharam com você, mas quem não disse que também você não falhou com alguém? Aquele homem não transferiu a decepção dele com pessoas para Deus. Ele continuou buscando a Jesus e ele continuou indo até Jesus. Terceiro, aquele homem com humildade e sinceridade apresentou a sua limitação e disse: Jesus, aumenta a minha fé. Eu não tenho mais forças para crer. Eu não tenho mais forças para acreditar. E sabe, irmãos, o que é lindo? Jesus não rejeitou aquele homem. Jesus não zombou dele. Jesus não falou assim: ó, gente, olha o que esse homem falou aqui. Imagina como que pode falar um negócio desse na minha presença. Não. Jesus, irmãos, acolheu aquele homem, como Jesus era especialista em acolher as pessoas nas suas limitações, fraquezas e pecados. Jesus criou um ambiente acolhedor para aquele homem. Jesus começou a conversar com ele. O que está acontecendo? Quanto tempo o seu filho está assim? O que acontece com ele? Nós temos que entender que as conversas, irmãos, escritas na Bíblia, elas estão encurtadas, não ia caber tudo. Mas eu imagino que Jesus bateu um papo com aquele rapaz, trocou uma ideia com ele, falou: o que está acontecendo? Como que é o teu filho? Quando ele fica desse jeito? Você se podes fazer? Olha, tudo é possível aquele que crer. Jesus foi fortalecendo a fé daquele rapaz. Às vezes nós temos dificuldade de crer, irmãos, principalmente quando nós passamos por lutas por muito tempo. Principalmente quando passamos por algo por muitos anos, por muito período muito longo. E às vezes, talvez hoje você está aqui ouvindo essa mensagem, e você, como aquele pai, vai dizer assim: Jesus, eu creio, mas está difícil de crer, Senhor. Tanto tempo buscando e parece que nunca vai acontecer, nunca vai chegar. Se essa é a tua limitação, fale com Ele hoje, fale: Jesus, aumenta a minha fé. Mas não deixe de buscá-lo. Seja qual for a barreira, talvez a tua barreira é uma mente muito racional, e você começa a querer buscar milagre, mas você quer entender milagre, você quer saber como ele vai acontecer, da onde ele vem, de que jeito. Preste atenção nisso, igreja, repita comigo, diga assim: milagres não se explicam. Diga: milagres só se experimentam. Vamos dizer mais uma vez, diga comigo, diga assim: milagres não se explicam, milagres só se experimentam. Talvez você fale assim: Jesus, quer saber do que? Chega de tentar entender, chega de tentar saber da onde vem, como que vem, a hora que vem. Eu só vou te buscar, Senhor, até o milagre acontecer. E aquele pai busca até o final. Vire para aqui, Senhor, diga assim para essa pessoa: vá até o final pelo seu milagre. Fale para ela. Irmãos, quando aquele menino cai morto, eu imagino que aquele pai, por um minuto, podia ter pegado aquela criança e saído furioso. Porque eu sou pai, e se eu levo alguém para orar, e depois da oração está quase morto, eu levo embora. Eu falei: espera aí, eu trouxe aqui para melhorar, o senhor piorou o negócio? Por um minuto aquele pai podia ter pegado aquele menino e ido embora, e ele teria perdido o milagre. Mas ele deixou o Senhor agir. Preste atenção, não tire o teu sofrimento das mãos de Jesus, não tire a tua vida das mãos de Jesus. Deixa Ele trabalhar do tempo dele, do jeito dele. Às vezes, irmãos, a gente quer dar carteirada em Jesus, às vezes a gente quer imprimir, a gente quer pressionar Jesus. Jesus, se o Senhor não fizer até esse dia, se o Senhor não fizer hoje, se o Senhor não fizer desse jeito, se o Senhor não fizer dessa forma, não, Ele
vai fazer, mas do jeito dele e da forma dele. Não tire a sua vida das mãos de Jesus, não descarte o que Jesus te deu, não remova aquilo que ele colocou na sua vida, deixa ele trabalhar. Levante as suas mãos agora e continue falando com o Senhor. Fale: Senhor, eu ponho a minha vida nas tuas mãos. Diga: Senhor, eu não vou tirar das tuas mãos. Eu não entendo, Senhor, eu não sei como, mas eu confio no Senhor. Confie nele. Ele tem um plano na mente dele. Na mente dele já está tudo pronto, na mente dele já está tudo planejado, na mente dele já está tudo preparado. Ele sabe a hora, ele sabe o jeito, ele sabe quando. Ele só quer de você a tua sinceridade, ele quer a sua fé, ele quer o seu desejo de ter uma experiência com ele e dizer: Senhor, eu vou te buscar até o final, eu vou te buscar até acontecer. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado agora. E nós já oramos pela sua bênção, o seu milagre. Eu queria que você orasse pelo seu irmão agora. Ore para Deus aumentar a fé dele. Se não tem sido fácil para você, não também tem sido fácil para ele. Diga: Senhor, aumenta a fé do meu irmão, aumenta a fé desta pessoa, Senhor, abençoe ela. Ore por ela, não ore por você, ore por ela agora em nome de Jesus. Ore por esta vida. Continue orando, Pai. Eu quero orar também, Senhor, por todos aqueles, ó Pai, que estão no culto online, Senhor. Senhor, nós nos ligamos a eles agora, Senhor, e oramos e abençoamos, ó Pai, esta vida. Senhor Deus, ó Pai, aonde ela estiver agora, você que está no culto online, se você pudesse, coloque de pé também. Senhor, ó Pai, eu oro para este meu irmão, esta minha irmã. Fortalece a vida dele agora, fortalece a fé dele agora. Aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa força para perseverar e buscar ao Senhor até o final, até acontecer, porque vai acontecer. O Senhor nunca falhou, o Senhor não falha, e o Senhor nunca irá falhar. Pai, nós te buscamos, ó Pai. Levante as suas mãos agora e comece a dizer: Senhor, eu te quero. Só peça a presença dele, só peça a presença dele. Diga: Senhor, eu te quero te conhecer. Diga: Senhor, mais de ti, eu quero novas experiências. Se revela, me encha do teu poder. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. O Espírito Santo comece a nos renovar, comece a nos encher, comece a transformar. Espírito Santo, oh Espírito Santo, entra nessa casa, nesse quarto, entra nessa sala, entra Espírito Santo nesta cozinha agora, toma esta pessoa agora, oh Espírito Santo, oh recalabaxere, randalabaxere, oh recandalabaxuri, candalabaxere, oh recandalabaxere, e o teu nome, oh recalabaxere, candalabaxere, alabaxere, candalabaxere, oh recandalabaxuri, candalabaxere. Abra a tua boca, continue buscando. Oh, continue buscando. Diga: Espírito Santo, enche a minha vida. Eu quero mais de ti, Senhor. Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor já fez, mas eu quero algo novo. Eu quero uma experiência nova, novos sonhos, novos projetos, Pai. Senhor, ó Pai, nós te buscamos, porque Tu és um Deus de novidade e vida. Eis que faço nova todas as coisas, e elas já estão chegando. Aleluia, Senhor, nós te queremos, Senhor, mais de ti, aumenta a nossa fome e sede pela Tua presença, que o Senhor seja tudo em nossas vidas. Declare: Teu nome
Levante as suas mãos e só adore a Jesus. Só adore. Não peça mais nada, só adore. Os tronos e domínios, governos e poderes, meu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, ao Rei dos Reis, Santo, sempre será, Santo pra sempre. Aleluia, Senhor. O Senhor demanda dizer essa palavra, Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Eis que faço coisas novas, diz o Senhor. E Deus manda dizer essa palavra mais uma vez. Nós temos repetido alguns domingos. Você já está pronto para aquilo que Deus está querendo fazer. Diante dos desafios, não tema, não tenha falta de coragem, mas seja ousado. Não tenha temor no seu coração. Deus está colocando pessoas aqui diante de desafios muito grandes, e eles vão te assustar no primeiro momento, mas não se assuste. Deus manda dizer: eu já te preparei. O tempo de preparo acabou. Deus manda dizer para algumas pessoas. Você tem passado tempos tão difíceis, e Ele estava dizendo: eu já estava te preparando, mas agora você vai ter uma nova experiência comigo, de um novo ciclo, um novo tempo de conquistas, e eu já te capacitei para isso. Tome posse em nome do Senhor Jesus. Quem tem um coração grato ao Senhor Jesus? Se você tem um coração grato a Jesus, levante as suas mãos agora, o mais alto que você puder, e por alguns segundos não peça nada, só agradeça a Deus agora. Só agradeça agora. Pai, obrigado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu poder, pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa igreja, nossos pastores, irmãos, todos que fizeram este culto, Senhor, acontecer. Obrigado, Senhor, pela casa que eu tenho, pela família que eu tenho, tudo que o Senhor tem me dado, pouco ou muito. Obrigado, Senhor, até por este corpo do jeito que ele é. Eu te agradeço, Pai, e declaramos, ó Pai, uma semana abençoada, uma semana, Senhor, de conquistas e de vitória, uma semana, Deus, ó Pai, protegida de todo mal, uma semana de portas abertas e de boas notícias para todos nós agora e para sempre. Amém, Jesus.